Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul levou produtores da região de São José do Rio Preto, no interior paulista, a intensificarem medidas sanitárias para prevenir a disseminação da doença. Apesar do estado de atenção, não há registro de focos em criatórios paulistas neste ano. As medidas sanitárias antes de entrar neste aviário são rígidas. Agora, ainda mais após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. A granja no estado gaúcho era de postura comercial, ou seja, dedicada à produção de ovos e não à criação de aves para corte. Neste criatório em Tanabi, o acesso de profissionais terceirizados está mais restrito. Quando feita, na verdade, essa manutenção, a gente procura sempre fazer nos vazios sanitários, mas só quando ocorre alguma realmente imprevisto, que não tem jeito, aí sim a gente tem que colocar esse pessoal aqui, ou uma pessoa, no máximo duas, para poder fazer essas manutenções aqui, mas sempre com toda a segurança. O uso de roupas descartáveis, como essa que eu estou usando, é uma das principais medidas de biossegurança na entrada dos aviários. A proteção começa aqui, para impedir que o vírus entre em contato com as aves. Esses protocolos já são muito exigidos pelos frigoríficos em geral, né? Então, na verdade, a gente só está apenas fazendo um reforço, né, para que não ocorra. O estado de São Paulo registrou em 2023 53 focos de gripe aviária, todos em aves silvestres, com maior concentração no litoral. Em 2024, foi confirmado um novo foco em ave silvestre. Neste ano, até o mês de maio, não houve registro da doença, apesar de 37 notificações de suspeitas e mais de 1.200 ações de vigilância ativa. Segundo as autoridades sanitárias, todas as amostras coletadas neste ano tiveram resultado negativo para o vírus H5N1, mantendo o estado livre de gripe aviária em plantéis comerciais. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 2 focos abertos, que são de Sapucaia do Sul e de Monte Negro. Nesta outra granja, nossa gravação foi permitida apenas na parte externa. Para preservar os aviários de contaminação, o acesso é restrito aos funcionários, que devem lavar bem as mãos e trocar de calçados. Internamente, né, nós estamos intensificando cada vez mais os procedimentos, como o portão sempre fechado, os núcleos todos fechados. Eu comprei novos sapatos ainda para os funcionários. Ele sai da casa dele com chinelo, vai até o núcleo. Do núcleo ele põe um sapato, até ele chegar na porta do aviário. A hora que ele chega na porta do aviário, é outro sapato, que aí ele vai entrar dentro do aviário. A confirmação do surto levou à suspensão de importações de carne de frango brasileira por diversos países, incluindo China, Japão, Arábia Saudita e também pela União Europeia, afetando significativamente o setor avícola nacional. Mas, na região noroeste, as vendas foram mantidas e a economia ainda não foi afetada. Ainda não. A gente tem informação que os frigoríficos, a maioria dos frigoríficos no Brasil, tem estoque, capacidade de armazenamento para 7 dias, né? Então, o que exceder disso, se represar o consumo, se represar a venda, aí pode ser que vai acontecer realmente baixa no mercado e preço. Eu acho que agora, nesse momento, tudo é especulação ainda. Paulo Blandino, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, diz que a região de Rio Preto está em estado de atenção em relação à gripe aviária e os produtores já têm um plano de contingência para evitar novos contágios. Que se mantenha sempre as medidas de biosseguridade em dia, tela dos aviários em ordem, arco de desinfecção funcionando, evitar entrada de pessoas estranhas, alheias à produção dentro dos aviários, evitar o contato do granjeiro, do produtor, com outros aviários, com regiões de cursos d'água onde podem ocorrer aves migratórias. Tudo isso a gente tem que trabalhar diariamente, né? O Instituto Ecofuturo, mantido por uma grande indústria de celulose nacional, firmou parceria com a Associação Aliança 5P para fortalecer ações voltadas à conservação e proteção da biodiversidade em Mato Grosso do Sul. Mais do que a união de esforços, a iniciativa reflete uma visão compartilhada: desenvolver soluções sustentáveis que respeitem e valorizem os ecossistemas e as culturas locais.
A parceria entre o Instituto Ecofuturo e a Aliança 5P tem o objetivo de fomentar conhecimento, boas práticas para as unidades de conservação aqui do Mato Grosso do Sul, desde a formação técnica de profissionais, de educadores, até o desenvolvimento de iniciativas para o fortalecimento comunitário mesmo, né? O Instituto Ecofuturo é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1999. O Instituto contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento em outras regiões, além do Mato Grosso do Sul. A gente atua especialmente na Mata Atlântica, a gente construiu um lastro, um legado no estado de São Paulo, especialmente ali em Mogi das Cruzes, né, que fica um território que fica do lado de São Paulo, mas a gente também atua nessa frente de educação ambiental na Amazônia e aqui no Cerrado já há algum tempo. A Associação Aliança 5P é uma associação civil de natureza privada e sem fins lucrativos. Para a secretária executiva da associação, essa parceria representa um marco na consolidação de um modelo de conservação territorial colaborativa, no qual a pecuária sustentável, o ecoturismo e a proteção da biodiversidade caminham juntos. Essa é uma parceria com uma empresa extremamente séria e consolidada, que está fincando sua história aqui no Mato Grosso do Sul. E já nasceu de uma iniciativa ainda sem uma formalização, então para a gente ter mais um parceiro atuando no território, não só no Pantanal, mas atuando no território, é importante para a gente fortalecer os laços das instituições em prol do Mato Grosso do Sul. Essa parceria contribui para a criação de soluções inovadoras, que preservam a biodiversidade e trazem sustentabilidade. Ela também contribui para a preservação de uma cultura de cuidado com o meio ambiente, o que é importante para a qualidade de vida de gerações futuras. Com a expertise que o Instituto Ecofuturo tem na gestão de unidades de conservação, a gente tem muito a aprender. Essa somatória desse esforço, né, e trazendo esse know-how que eles têm, só tem a ajudar, né? Dentro da Associação Aliança 5P, nós temos 3 RPPNs, né? Então, 3 reservas do patrimônio particular, né, da natureza, né? Então, e trazer também para os parceiros como o governo do estado do Mato Grosso do Sul é fundamental. Os preços do arroz em casca continuam em queda aqui no mercado interno, segundo o CPEA, que monitora o setor toda semana. Confira. A pressão vem da oferta elevada, do recuo no câmbio e da queda nas exportações e importações do cereal. Esses fatores dificultam o equilíbrio entre vendedores e compradores, o que agrava a baixa nas cotações. Como resultado, as margens dos produtores ficam cada vez mais limitadas, comprometendo a rentabilidade da atual temporada. E segundo os analistas do CPEA, essa situação também afeta a atratividade da cultura do arroz para o próximo ciclo. Nos últimos dias, a liquidez no mercado caiu ainda mais, com o anúncio da Conab sobre novas compras para estoques públicos. Ainda segundo o CPEA, essa possível aquisição da Conab gera expectativa de contratos futuros com preços mais atrativos para os produtores. Os preços do algodão seguem com pequenas variações no mercado interno. Desde meados de abril, o preço do algodão em pluma segue operando com uma variação muito pequena. O indicador CPEA aponta que o valor para o pagamento em 8 dias oscila entre R$ 4,30 e R$ 4,40 a libra peso. O centro de pesquisa afirma que a oferta restrita devido à entre-safra no país sustenta os valores. Já as negociações estão limitadas em decorrência da diferença entre os preços pedidos e os preços ofertados. Do lado vendedor, boa parte dos produtores continuam firmes em suas ofertas, baseados na reação dos valores internacionais e nos estoques limitados. Os comerciantes, por sua vez, buscam por novos negócios para atender programações realizadas anteriormente. Diariamente, agentes realizam contratos envolvendo a pluma das próximas safras. A partir do dia 17 do mês que vem, o INCRA vai lançar o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais referente ao exercício 2025. Donos titulares do domínio útil ou ocupantes de imóveis rurais vão poder emitir o documento com prazo para pagamento da taxa de serviço cadastral. O certificado é necessário para operações como compra, venda, financiamento e atualização cadastral junto ao INCRA e demais instituições. O certificado assegura ainda o acesso ao crédito agrícola. A comunidade indígena teve a liberação de uma linha de crédito para fomentar a produção agrícola. A assinatura do projeto foi na Rondônia Rural Show.
Além das grandes negociações que acontecem na Rondônia Rural Show, oportunidades acontecem diariamente por aqui, como, por exemplo, a assinatura de créditos agrícolas voltados para comunidades indígenas. A cerimônia marca um importante avanço para os povos originários. Vai ser liberado mais em café Amazônia Robusta. Esses que estão aqui assinando hoje na Rondônia Rural Show são os primeiros de Rondônia, que a gente conseguiu e um dos primeiros do norte todo. O que a gente busca para o povo indígena é trazer renda para eles. Trazendo renda, a gente traz dignidade, eles conseguem competir com o produto deles. A iniciativa surgiu para promover o desenvolvimento sustentável dentro das comunidades indígenas e, assim, fortalecer a economia do estado de Rondônia. Uma situação muito importante, histórico, é um momento histórico que aconteceu no estado de Rondônia e a FUNAI tem acompanhado para que os indígenas eles possam usufruir desse fomento, como eles também, que seja reconhecido como produtores indígenas e realmente terra indígena tem um potencial muito grande na área de produção, na área com agricultura familiar. Um feito histórico para que agora produtores rurais indígenas continuem a crescer. Os preços do café seguem em queda aqui no Brasil, isso segundo o levantamento do CPEA. Em geral, a redução é mais acentuada no café robusta, que tem a colheita adiantada, especialmente no Espírito Santo. Enquanto isso, a colheita de arábica da safra 25-26 começa a ganhar ritmo em algumas regiões do país. Para entender melhor esse momento, analisar também o que vem pela frente, eu converso agora com o Marcos Matos, que é diretor-geral do Secafé. Marcos, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Bom, para a gente entender, né, obviamente quem acompanha aqui o Rural, mas também o consumidor, vamos entender agora o porquê desse preço, hein? Bom, é importante que quem acompanha esse mercado, essas movimentações que nós temos que fazer uma contextualização, uma contextualização que envolve tanto o lado da demanda, tanto o lado da produção e desafios que a gente teve. Desde 2020, o Brasil não tem uma safra realmente cheia, porque nós tivemos sim condições lá adequadas, depois nós tivemos períodos de diversas anomalias climáticas, de geada, seca, altas temperaturas, ondas de calor, e tudo isso impactou muito a produção brasileira. Não só no Brasil, e também nós tivemos questões que afetaram Vietnã, Indonésia, alguns países da América Central. Então, nós tivemos realmente um avanço nas cotações, com cotações passando, por exemplo, $4 por libra-peso lá na Bolsa de Nova York, que é para o Arábica, e patamares esses que a gente sabe que não são sustentáveis do ponto de vista de equilíbrio de mercado, que se incentiva ineficiências, que geram fundos para crescer a produção em países africanos, volta a todas as discussões que a gente já teve no passado. Então, a gente entende que o mercado agora, nesse momento, ele passa por uma volatilidade que é esperado. Nós temos movimentos a favor altista, nós temos movimentos baixistas e o mercado tenta encontrar um equilíbrio nisso tudo. A gente vê claramente números que foram publicados recentemente sobre a safra brasileira 2025-26 e o USDA colocando uma projeção lá de 65 milhões de sacas, 40 para o Arábica, 24 para o Conilon, o Arábica retrai, o Conilon aumenta, mais ou menos em linha com o que o mercado já vem dizendo, e aqui não estou fazendo referência aos nossos números oficiais, mas aqueles que encaixam dentro de uma lógica de exportação, que são números precisos e estimativas de consumo, então são números até esperados, né, Kelly, nesse sentido. Nós temos também um aumento para o Vietnã, uma retração para a Colômbia, o Brasil que está numa entre-safra apertadíssima, eu tenho visitado os armazéns no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, no Espírito Santo, armazéns vazios, porque nós exportamos bastante, consumimos bem, fechamos 2024 com 21,9 milhões de sacas, segundo a BIC, retraímos agora por conta dos preços mais altos, né? Caímos 5% de janeiro a abril o consumo interno, e as exportações começaram o ano com 4 milhões de sacas por mês lá em janeiro, fechamos abril com 3,1 e estamos vendo que esse é o patamar
máximo que a gente tem visto, dado esse fim de safra, baixa disponibilidade. E a safra 25 começa a ser colhida, começa a ganhar ritmo. Lá no Espírito Santo deu já 20% de tudo colhido, outras regiões avançando. Então nós temos forças de todos os lados. Os fundos reduzindo a sua participação do mercado comprada, os estoques certificados oscilando, aumentando só um pouquinho nos últimos dias, mas nada significativo, olhando aí um período mais amplo de análise. Então, nós temos que acompanhar. Consumo no Brasil realmente nos preocupou. Consumo na Europa e Estados Unidos segue estável, principalmente que a Europa a gente fala da lei de desmatamento da União Europeia, Estados Unidos a gente fala das tarifas, né? Tudo isso causa ali uma preocupação, mas ainda olhando estabilidade, e uma Ásia que cresce firme e forte, com consumo ganhando os níveis jamais vistos. Então, veja que cenário complexo, mas uma estrutura de mercado apertada, com fundamentos sim positivos. Então, por tudo que você colocou para a gente agora, Marcos, é o seguinte, dá para entender que existe ainda uma demanda superior à produção, é isso? Sem dúvida nenhuma, e já é de algumas safras, né? Até os agentes de mercado falam: o Brasil precisa muito produzir uma safra cheia, efetivamente, para se ter um equilíbrio nesse mercado que os estoques estão apertados. O que pode acontecer na safra 26, né? Lógico que falta muito tempo pela frente. Os modelos meteorológicos apontam Laninha, que nos indica um verão 25, 26 mais chuvoso. Nós temos ali que acompanhar a florada que acontece já agosto e setembro do Codilon no Espírito Santo, setembro e outubro nas regiões de Arábica, ou seja, tem muita coisa pela frente. E a gente, obviamente, torce para que o Brasil tenha um bom desempenho em 2026. 25 é essa realidade que a gente viu aí. E com essa realidade que o USDA coloca, de 65 milhões de sacas, ajustando o Vietnã, ajustando a Colômbia e outros países, a gente ainda projeta um déficit relação produção-consumo de algumas milhões de sacas. O mercado já fala em até 6 milhões de sacas de déficit, mas obviamente esses números ainda vão ser ajustados. Ou seja, aqui para o mercado interno, muito provavelmente o preço vai continuar elevado, não é? Nós temos que aguardar a entrada da safra brasileira, porque essas cotações que nós temos hoje, é importante que se mencione, ainda são muito altas. Foram mencionadas retrações, né, com a entrada da safra brasileira, nós esperamos equilíbrio de mercado. Mas é que o produtor entenda, né, preços competitivos são bons para os negócios. É importante para o produtor para ter rentabilidade, é importante para a indústria, é importante para o consumidor que segue consumindo e para o exportador, porque ele consegue também atingir os consumidores globais, já que os preços são globais, né? Não adianta pensar em desequilíbrios nesse sistema. Então, a gente tem que pensar o seguinte: os preços competitivos mais sustentáveis que a gente está vendo por aí vão ser bons para o Brasil também. Marcos, pensando agora então no mercado internacional, né? Hoje, quais são os principais desafios do produtor? Bom, sem dúvida nenhuma, a gente coloca a questão climática, porque, como nós mencionamos aqui, desde 2020 o Brasil não sabe o que é uma safra cheia, apesar dos números tão positivos que a gente teve em 2024, com recorde nas exportações. Aí é um problema de estatística que a gente vai ter que discutir um dia e realmente estamos trabalhando para corrigir todas essas informações. Mas clima, com certeza, a gente tem que realmente fortalecer a pesquisa por toda essa parte da resiliência climática, das variedades, sistemas de produção que incorporem ainda mais carbono, mostrando que o café é carbono negativo e as melhores práticas melhoram isso. A gente tem que realmente investir em resiliência climática, novos materiais, tolerância à seca, altas temperaturas, que é uma realidade do planeta. Então, clima, sem dúvida nenhuma, está no auge desta agenda. O segundo é uma lição de casa para o Brasil, que é a chamada infraestrutura, porque, afinal de contas, né, nossos portos ficaram muito atrás no tempo e não tem as capacidades de receber, por exemplo, os navios maiores, os mais modernos, por conta de estruturas que não é porto de alto mar, né? Vamos aqui o exemplo de Santos, que tem limitação de área de manobra, calado, não tem a capacidade de receber navios que vão para o Vietnã, tem portos modernos que escoam café. Então, infraestrutura e ferrovias, modais, isso é para ontem, é um dever de casa nosso, e isso é um desafio, porque o café compete com os outros produtos do agro, e o Brasil
Brasil precisa crescer. A economia brasileira depende disso, do crescimento do agro. Então veja que cenário complexo que nós estamos, e todos os meses publicamos esses números de café que não são exportados por falta de capacidade. Então nós temos logística, infraestrutura, nós temos as tensões geopolíticas, que aí tem os dois lados da moeda, né? Muitos produtores ficam preocupados quando se assumem novas medidas no mundo, restrições ao fluxo do comércio, mas nós que estamos conversando com o importador, eles falam, ainda bem que tem o Brasil. Ainda bem que o Brasil tem CAR, o Cadastro Ambiental Rural, tem o Código Florestal, tem uma sustentabilidade que pode ser comprovada. Então, comprou mais do Brasil a União Europeia, pagou mais por isso, nós agregamos mais valor, que são os cafés diferenciados, foi de 17% para 30% do valor de tudo que a gente exporta, crescemos como única origem. Então, muitas vezes, o que é um desafio tem o lado da oportunidade, porque nós somos um país transparente. O produtor pode se orgulhar disso, porque ele faz realmente um grande trabalho. Então, de um limão, nós podemos transformar numa limonada, numa caipirinha, né? E no mousse de limão. Então, temos que olhar por esse lado das geopolíticas. E, obviamente, Estados Unidos nós também estamos acompanhando com uma estratégia bem clara por lá também em relação às tarifas. Olha, foi fundamental você ter trazido esse ponto para a gente, porque é o seguinte, né? O Brasil tem um código florestal forte, né? Muito rígido. E aí a questão da licença ambiental também, licença para poder usar um recurso hídrico. Ou seja, nós temos muitas ferramentas importantes. E tudo isso é agro, tudo isso impacta no agro, tudo isso é assunto estratégico para o Brasil na hora, por exemplo, de conseguir vender, negociar, entrar em mercados exigentes como a União Europeia, né, Marcos? Com certeza, Kelly, e muitas vezes, aqui todos que nos acompanham, os produtores recebem informações que às vezes geram uma revolta, e a gente compreende perfeitamente, né? Existe aquele receio do imperialismo, né, europeu, mas veja bem, nós, como brasileiros, nós temos as nossas próprias leis. Nós aprovamos as leis. Então, nós somos responsáveis por elas. Outros países aprovam suas leis e eles são responsáveis por elas. Ou seja, quando se coloca uma nova lei anti-desmatamento que é mais além do que a nossa nós temos a opção para exportar para 150 países. Os produtores brasileiros já cumprem essas novas regras porque a sustentabilidade já é uma realidade. E nós exportamos para 150 países. Se eventualmente um produtor não se encaixar naquele mercado, a gente tem Estados Unidos, tem China, tem tantos outros mercados, a Arábia Saudita, né, o leste europeu, os países árabes, Oriente Médio, temos tantos mercados bons para os nossos cafés. A gente nunca bloqueia produtor que respeita a legislação brasileira. Mas, obviamente, naquela condição da União Europeia, eles estão pagando mais por isso. E nós dizemos, olha, queremos exportar para a União Europeia, mas eu quero o nome Cafés do Brasil na gôndola do supermercado. Nós queremos ver o blend que está escondido, ele tem que aparecer. O mapa do Brasil, a região, o produtor. Então, é uma negociação. O Brasil foi ausente na negociação por muitos anos. E a gente tem que ocupar os espaços. E nessa negociação, a gente vê que o poder de barganha sobe, porque se existir alguma coisa errada, quem assume isso é o importador, ele é o operador da lei. Ele pode receber entre 4% do faturamento até 5% do faturamento multas. Então, mais que nunca, ele precisa de um país confiável, que consiga comprovar a sua sustentabilidade. Ali eu falo para vocês, quem pode? O Brasil. Então, nós temos mais argumentos de negociação, mostrar nossa marca, mostrar Cafés do Brasil, e vários grandes torrefadores têm feito isso. Nós temos vários exemplos hoje na Europa do Brasil aparecendo. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer. E o produtor se sentir parte disso. Marcos, outro ponto estratégico, que é esse fortalecimento da marca, ou seja, o mundo saber que aquele grão é brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso o Brasil tem que estar nas mesas de negociações, tem que fazer parte e dizer, olha, nós somos os únicos países produtores de café que têm como comprovar a sua sustentabilidade. Então, obviamente, tem uma agregação de valor importante envolvida, porque há custos da rastreabilidade. Nós temos como comprovar por conta da nossa legislação, nosso sistema de monitoramento público oficial, buscar essas evidências, e a gente faz isso via uma plataforma, e lembrar que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. Em 4 anos, dos últimos 4 anos, 91,2% do valor que a gente conseguiu exportar virou renda sustentável para o produtor, transferência de preço. E no Conilon foi 93,9%. Ou seja, estar na mesa de negociação, pagar esse valor a mais pela sustentabilidade e estar na gôndola do supermercado para que o consumidor saiba que esse país tem informações
conclusivas, verificáveis, auditáveis, tudo isso é muito importante. Por isso que a gente tem que olhar sempre o lado da oportunidade e não deixar cair em certos discursos mais vazios, que não agrega para o fluxo do comércio. Quanto mais a gente exporta, mais as economias crescem. Há uma relação direta entre PIB e comércio global. Marcos, você comentou, né, que nos portos o café brasileiro tem a concorrência dos outros produtos do agro, né? E fora do Brasil hoje, a gente sabe que o Vietnã teve problemas também com safra, né? Temos acompanhado isso aqui no jornal, mas quais são os nossos principais concorrentes? Bom, em relação aos nossos principais concorrentes, Kelly, a gente tem visto ali uma recuperação do Vietnã, da produção vietnamita, né? Inclusive passando ali de 27 milhões de sacos para 31, sendo 30 de robusta, deve ter um pouquinho de arábica ali no meio, né? Nós temos uma retração da Colômbia indicada pelo USDA, de 15 para 12,5. Mas a gente sabe que, além disso, temos muitas incertezas daqui para frente, né? A questão da laninha pode ajudar o verão chuvoso no Brasil, mas prejudica outros países. Então, é um equilíbrio tênue, mas que o produtor precisa saber e estar ciente é que o mercado está apertado. Nós precisamos produzir e produzir bem para que se tenha ainda cotações equilibradas e competitivas para o Brasil. Preços muito altos não são bons para o fluxo do comércio e para a saúde de todos os elos da empresa. A gente tem que ser competitivo e não viabilizar ineficiências ao redor do mundo. Mas questão climática, cada dia é um dia. Nós temos aí o período de frio, nós temos a safra 25 acontecendo, as previsões para 26 acontecendo, iniciais, acompanhar as floradas, e Brasil e esses 40 países produtores de café no mundo. Bom, Marcos, a gente sabe da força do café brasileiro, da nossa qualidade, é um orgulho danado para o setor. Então, muito obrigada, viu, pela sua análise aqui, pelas informações. E um abraço a você e para toda a equipe do Secafé. Muito obrigado, Kelly. O Secafé está sempre à disposição e estamos trabalhando com afinco em prol do cafeicultor brasileiro. Obrigada mais uma vez, bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.